Fala pessoal do canal Finanças no Alvo, beleza? Aqui é o Daniel para vocês. Pessoal, e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo para falar sobre 3 investimentos para iniciantes. E aqui eu já queria deixar bem claro que eu não vou citar investimentos óbvios, tipo Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, esses investimentos de renda fixa. Vou entrar mais em detalhes sobre alguns outros investimentos que são muito bons para iniciantes também, mas que não são tão óbvios assim, certo? E que pouca gente comenta sobre eles. Então, se você quer saber quais são esses 3 investimentos que eu vou falar aqui, sugiro muito que você assista esse vídeo até o final, para que você não perca nada, beleza? E esses 3 investimentos que eu trouxe para vocês não vão necessitar que vocês façam uma análise minuciosa de indicadores e tudo mais, para que você invista. E eu vou estar explicando para vocês o porquê disso, mas é um ponto que os investidores iniciantes às vezes pecam, né? Em fazer a análise e escolher cada ativo que eles vão colocar na carteira deles. Então, esses investimentos que eu trouxe aqui não necessitarão que você faça isso. E outra coisa que eu vou estar levando em consideração aqui também é a premissa de que vocês já têm uma reserva de emergência formada. Porque isso é muito importante e antes de você partir para investimentos de renda variável, por exemplo, na Bolsa de Valores, como é o caso dos 3 investimentos que eu vou estar citando aqui, os 3 são na Bolsa, mas pode ficar tranquilo que são 3 investimentos para iniciantes mesmo, então eu vou estar explicando para vocês aqui. Mas é muito importante que você tenha reserva de emergência formada já, para que você tenha tranquilidade para investir na Bolsa. Porque se você for investir um dinheiro que você vai precisar utilizar ele, sei lá, para alguma eventual emergência, por exemplo, ou daqui a algum prazo definido, e você pega e coloca na Bolsa, isso vai ferrar com o seu patrimônio e você corre o risco de perder esse dinheiro, assim, entre aspas, caso você venda em um momento de baixa. Vale enfatizar aqui também que nenhum desses 3 investimentos que eu vou estar falando aqui são recomendação de compra e venda, certo? Eu não estou falando para você pegar seu dinheiro e ir lá e comprar, e muito menos vender, certo? É apenas educativo esse vídeo aqui, é para mostrar para vocês que esses investimentos que eu trouxe aqui são boas alternativas também para que você componha na sua carteira de investimentos pessoal. E isso vai depender de cada um, né? A porcentagem de alocação que cada um define para a sua carteira vai depender unicamente de cada investidor, do seu ponto de vista, no caso. Se você é uma pessoa que não quer correr muito risco, você deixa uma maior parte da sua carteira na renda fixa, por exemplo, investimentos mais seguros, e assim a gente vai montando uma carteira. O primeiro investimento que eu vou estar falando aqui para vocês é o BOVA11. Só que para eu estar explicando ele para vocês aqui, eu tenho que explicar primeiro o que é um ETF. ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund. Ele é um fundo, basicamente, um fundo de investimento. Só que a gente tem no mercado 2 tipos de fundo. Os fundos que são abertos, que você vai lá e você investe o seu dinheiro naquele fundo e você coloca ele lá para render, ele te promete uma certa rentabilidade lá e tudo mais. É um fundo aberto, tá? E você tem o fundo fechado e o fundo esse fundo é negociado em bolsa. Então, você não consegue simplesmente colocar o seu dinheiro lá nele para render a uma certa rentabilidade, parecido com o CDB, né? Como é o caso desse outro fundo aberto que eu falei. Esse fundo fechado, você tem que comprar cotas dele na Bolsa de Valores. O preço das cotas de cada um desses fundos vai variar de acordo com a expectativa do mercado, de acordo com o que o mercado espera para aqueles fundos, né? Se ele espera que vai subir ou que vai cair. E os ETFs, eles têm uma característica peculiar de replicar algum determinado índice. Não são todos eles que fazem isso, um índice específico, mas, por exemplo, você tem ETFs que replicam índices das maiores empresas da bolsa, a variação do ouro, a variação do dólar, criptomoedas. Você tem diversos tipos de ETFs que replicam várias coisas. E o BOVA11, no caso, ele é um ETF que replica o índice da Bolsa de Valores aqui do Brasil, da nossa B3, certo? Então, ele vai seguir basicamente conforme o Ibovespa, que é o índice da nossa bolsa. Certo? Então, se o Ibovespa sobe, esse ETF, o BOVA11, vai subir também. Ele geralmente tem uma pequena variação. Então, por exemplo, se o Ibovespa, no caso, sobe 1%, por exemplo,
o BOVA11 ele vai subir 0,9, 0,90 e poucos por cento. Então é uma pequena diferença, mas ele basicamente replica as mesmas empresas, mesma composição da carteira do Ibovespa. E qual que é a vantagem de investir no BOVA11 no caso? Bom, a primeira delas é que você consegue ter uma grande diversificação. Você muitas vezes, às vezes, não tem dinheiro para investir em diversas empresas de uma única vez. Você não consegue diversificar, fazer uma diversificação interessante com pouco dinheiro. E o BOVA11 é interessante porque com menos de R$100 você já consegue ter toda essa diversificação do índice Bovespa, certo? Uma curiosidade aqui que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o BOVA11 está sendo cotado a R$ 95,47. Então com menos de R$100 você já consegue ter todo o leque de empresas que está sendo negociado, que compõem o índice Bovespa no caso, né? O índice Bovespa é composto pelas empresas mais negociadas aqui da Bolsa do Brasil, então você tem todas essas empresas na composição desse ETF. Outra vantagem dele também é que, como eu falei no começo, você não vai ter o trabalho de estudar cada uma das empresas e compor uma carteira, escolher as empresas ali para compor a sua carteira. Você não vai precisar estudar, ter conhecimento para estudar. Você não vai precisar, é claro que eu nunca indico que você faça isso, eu sempre indico que você estude e aprenda o máximo possível, tá? Mas você vai conseguir fazer isso com uma certa tranquilidade e você não precisa analisar nada, analisar nenhum índice. Você simplesmente compra esse ETF, que o ETF vai replicar exatamente o que o índice Bovespa traz de resultado. E existem até alguns estudos que comprovam que a cada dia que passa, quanto mais tempo passa, fica cada vez mais difícil de se bater o mercado de ações, fazendo escolha de empresas assim. Então você comprando esse ETF, você, conforme eu falei, você não vai precisar ficar escolhendo as suas ações. E como existem estudos que comprovam que está cada vez mais difícil você conseguir bater a média do mercado, então é melhor você comprar a média do mercado mesmo. O segundo investimento que eu trouxe para vocês, eu não vou me aprofundar muito nele, mas ele é basicamente a mesma coisa que o primeiro investimento que eu falei. Ele é o IVVB11, só que ele tem algumas peculiaridades diferentes, que é muito importante que você entenda o porquê disso. O IVVB11, assim como o BOVA11, ele é um ETF também, porém ele replica o índice do S&P 500, que é o índice das maiores empresas norte-americanas lá. E por que esse investimento é muito interessante? Porque você vai ter uma exposição direta ao dólar, certo? A variação do dólar, no caso. Então você vai ter uma diversificação, além da sua moeda nacional, que é o real, uma diversificação em dólar também. E isso é muito interessante para uma carteira de longo prazo, certo? Uma carteira de investimentos vencedora, né? Porque você nunca quer ficar exposto apenas no seu país. Vai que acontece alguma coisa assim e seu país começa a decair, igual o caso da Venezuela, por exemplo, onde a moeda lá não vale praticamente nada, né? Se você tem uma exposição ao dólar, você fica mais tranquilo em relação a isso. Então é muito importante você ter essa diversificação também. E o IVVB11 consegue trazer isso para você. Você vai estar exposto nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? E o ponto mais interessante dele é que você não vai ter todo o trabalho também, conforme eu falei, de escolher, mas também de abrir conta numa corretora lá fora. Imagina, para você investir diretamente lá fora. Você teria que abrir conta numa corretora lá, você teria que escolher as suas próprias ações e tudo mais. Agora, no IVVB11, você simplesmente compra aqui do Brasil mesmo, de qualquer corretora que você tiver aqui, e você já vai estar exposto ao mercado norte-americano. E sem contar que é bem mais fácil para você declarar o seu imposto de renda, no caso, porque as ações são obrigadas a declarar, né? E o terceiro e último investimento que eu trouxe para vocês são os FOFs. Eles são fundos de fundos, pela tradução, né? Funds of Funds, do inglês que vem, por isso que a sigla é FOFs. Eles basicamente são uma classe dos fundos imobiliários. Porque nos fundos imobiliários, que são um tipo de investimento muito interessante também, a gente tem os fundos de tijolos, a gente tem os fundos de papéis e a gente tem os fundos híbridos, que são uma mistura de fundos de tijolos e fundos de papéis.
Os fundos imobiliários são aqueles que te pagam aluguéis todos os meses e tudo mais. Os de tijolos, eles têm imóveis físicos. Os de papéis, eles compram apenas recebíveis lastreados nesses imóveis, né? E os híbridos têm um pouco dos dois. Só que os FOFs, esses fundos de fundos, eles compram fundos. Eles são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então, assim como o IVVB11 e o BOVA11, eles possuem uma alta diversificação, porque você compra uma cota de um fundo específico, só que esse fundo específico, essa única cota, vai estar exposta a uma diversa variedade de outros fundos imobiliários naquela carteira, né, no caso. E esse fundo imobiliário, no caso que você comprar, esse FOF vai ter um gestor ali fazendo a gestão da carteira dos outros fundos, né? Então você tem um risco bem menor em investir em fundos de fundos do que investir num fundo de tijolo, por exemplo, num fundo de recebíveis. E aqui eu vou citar agora alguns exemplos de fundos que você pode comprar na Bolsa de Valores também, como por exemplo o AFOF11, BBFO11, BCFF11, BCIA11, BLMR11, BPFF11, CPFF11 e muitos outros. Tem uma infinidade de fundos que você pode escolher aqui. Eu sugiro que você entre no site Funds Explorer, vou estar deixando o link na descrição para vocês estudem melhor sobre eles. Vejam lá a composição da carteira de investimentos, em quais fundos que eles investem, quanto que eles pagam de rendimentos todos os meses, porque os fundos imobiliários, o legal deles é isso, você receber rendimentos, os aluguéis ali todos os meses, né? Então, são uma classe de ativo muito interessante também, e eu sugiro muito que vocês pesquisem mais sobre eles. E você consegue comprar fundos de fundos também com menos de R$100. Por exemplo, o BCFF está sendo cotado a 60 e poucos reais, se não me engano. Então é bem mais em conta e você já tem uma diversificação interessante ali. E para quem ficou até esse ponto aqui do vídeo, eu tenho um bônus aqui para você, que você pode utilizar para compor uma carteira de investimentos. E existe a possibilidade de você criar uma carteira de investimentos, uma carteira boa, já diversificada, usando apenas essas 3 classes de ativos que eu falei aqui, certo? Você comprar apenas o BOVA11, apenas o IVVB11 e algum fundo de fundo que eu falei aqui, certo? É claro que isso não é uma recomendação, tá? Você faz isso se você quiser. Mas dá para montar uma carteira ali já, uma carteira bem diversificada, uma carteira para iniciante e uma carteira de investimento que você não vai ter preocupação nenhuma em ficar escolhendo minuciosamente os seus ativos ali. Você vai ter gestores ali para fazer isso para você, tá? Você colocar também uma renda fixa ali no meio, você fazer o método ARCA do primo, né? Que o Primo Rico sempre cita nos vídeos dele, separar em 25% para cada classe de ativos, então você deixa 25% em caixa, em renda fixa, no caso, com alta liquidez, 25% no BCFF, por exemplo, 25% no IVVB11 e 25% no BOVA11. Você já tem uma carteira de investimentos montada com apenas 4 ativos, né? Então, fica uma diversificação interessante já também, uma carteira pronta. E agora comenta aqui embaixo se você conhecia algum desses ativos que eu falei aqui, se você investe neles, qual a sua opinião sobre eles também. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo também nos comentários, que eu tenho prazer de estar respondendo vocês. Eu respondo todo mundo que manda aqui. Eu gosto muito dessa interação com vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva nesse canal também, pois sua inscrição é muito importante, ajuda demais o YouTube a entregar mais esse conteúdo, né? A esse conteúdo atingir mais pessoas e poder mudar a vida de outras pessoas através da educação financeira. Então conto com essa ajuda de vocês aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou, até a próxima.